12.764 é resultado de uma luta de anos e assegura novos direitos para os autistas. O Repórter Justiça desta semana explica que benefícios são esses e mostra como é a realidade das famílias e dos pacientes. Gente que, ao receber o diagnóstico, se depara com um problema que deixa um vazio: a falta de informação. A nova lei vai fazer a diferença na vida de quem tem autismo. A data 28 de dezembro de 2012, quando entrou em vigor, representa um marco. Isso porque, com a legislação, o Brasil passa a ter uma política nacional de proteção dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. Uma conquista e concretização do princípio da igualdade previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Foi uma batalha que começou em 2009. Nós procuramos o Senado Federal e, através de várias associações do Brasil inteiro, discutimos isso até se chegar a todo um consenso de como deveria ser esta lei para atender, para melhorar a qualidade de vida das pessoas com autismo. Mas que mudanças a lei promove no dia a dia? É simples. A norma estende a 2 milhões de pessoas, tudo já garantido há muito tempo para os portadores de deficiência. Um exemplo para entender melhor. Desde 2000, quem tem deficiência física tem direito à vaga reservada nos estacionamentos, sejam eles públicos ou particulares, não importa. Com a nova lei, quem tem autismo vai contar também com esse benefício. Que vai desde, por exemplo, o estacionamento preferencial, a fila do banco, até a aquisição de um veículo com desconto no imposto, até participar de cotas, por exemplo, nos programas de moradia, nos programas de inserção no mercado de trabalho. Então, um grande ganho só por isso já para as pessoas autistas, estarem inseridas na política pública voltada para as pessoas com deficiência. Elas também têm direito agora ao atendimento multiprofissional na área de saúde. Isso quer dizer o quê? Que vai desde o psiquiatra, o neurologista, até o terapeuta da fala, que é o fonoaudiólogo, enfim, terapeuta ocupacional, várias terapias que devem ser precocemente administradas a essas pessoas, para que elas possam ter verdadeiramente um desenvolvimento, ou pelo menos a chance de um desenvolvimento melhor. Olha só, essa é a Cíntia, há 5 anos ela engravidou, teve o Pedro, foi uma gravidez complicada, teve pressão alta e na hora do parto também houve algumas complicações. Por exemplo, na hora que nasceu, o Pedro não chorou. Cíntia, qual foi na hora a sua sensação, já sabendo que aconteceu um probleminha? O que os médicos falaram? A gente já tinha uma expectativa em cima da pressão alta, que ele poderia nascer mais, como eles dizem, cansado, com dificuldade para respirar. Quando tiraram ele da minha barriga, ele não chorou, eu fiquei meio perdida, sem saber o que tinha acontecido. Mas como assim, coisa de minutos depois, eles conseguiram que ele respirasse e aí ele chorou, então eu imaginei que não teria nenhum tipo de problema. Os primeiros anos de vida do Pedro foram normais, tranquilos, ou você observou alguma coisa de diferente, apesar de ser mãe de primeira viagem, né? O Pedro não fazia os mesmos truques das outras crianças. Aquelas coisinhas bonitinhas que criança faz, aqueles gracejos, eu sempre achava ele muito introspectivo. Então, se você deixasse ele assistindo uma coisa que ele gostava, mesmo bebê, ele ficava lá e ficava numa boa. Não dava trabalho e tal. Só que eu sempre levava essa reclamação e os médicos sempre diziam: não, a senhora é mãe de primeira viagem, cada criança tem seu tempo, a senhora tem que esperar, ele vai se desenvolver e tudo mais. Só que eu sempre tinha comigo aquela impressão de que tinha alguma coisa errada. E eu fui numa pediatra que olhou o Pedro e falou: esse menino não é normal. E falou: esse menino não é normal, como quem diz, esse menino é retardado. Dali nós fomos para o neuropediatra, que começou a acompanhar ele. E a gente ficou, digamos ali, uns 2 meses buscando resposta sem conseguir. Até que um dia eu fui pesquisar sobre autismo, porque o neuro inicialmente tinha dito: não, autismo não é. Porque ele fala, ele olha nos olhos, então autismo não é. Falei: tá, então vamos descobrir o que é. Aí eu pesquisei na internet, aqui em Brasília, quem seria uma especialista em autista. Me lembro que foi no dia 13 de outubro, levei o Pedro comigo e pedi o Pedro? Levei na médica, a doutora Rosa. Aí chegamos lá, ela avaliou o Pedro e falou assim: seu filho é autista.
Depois do diagnóstico, foi hora de buscar informação para saber lidar com o filho e ir atrás de estímulos. Essa preocupação com o desenvolvimento do Pedro Vitor resulta em vitórias todos os dias. Pedro hoje, ele já consegue escrever o nome dele. Ele não vai escrever o nome dele com uma letrinha bonitinha, mas uma outra criança, da mesma idade dele, também não escreveria. Mas isso mostra que, digamos assim, o cérebro dele e, digamos, o intelecto dele consegue aprender. Não tem nenhum defeito nisso. Então, se você ensinar, a gente vê ele muito disponível para o conhecimento. Então, a gente precisa ver, às vezes, as coisas que ele mais gosta para investir nelas e ali ele conseguir se desenvolver mais. Mas o que a gente quer é isso, dar todas as ferramentas, estimular de todas as formas para que ele cresça, se desenvolva e, principalmente, tenha autonomia. Transtorno do espectro autista. Calma, vamos explicar melhor isso. Esse transtorno mexe no desenvolvimento e resulta em 3 principais características: o comportamento repetitivo, a dificuldade de interagir com as outras pessoas, inclusive de olhar para o outro, e de linguagem. Ocorre mais nos meninos do que nas meninas. O autismo é uma síndrome comportamental caracterizada por déficits na linguagem, normalmente atraso ou redução na linguagem ou não linguagem. Pacientes que apresentam alteração do ponto de vista de interesses, têm interesses restritos e repetitivos e apresentam muitas vezes alterações nos movimentos estereotipados. Isso que caracteriza a síndrome. Quando o diagnóstico é feito muito precocemente, o que é feito é predominantemente o tratamento com a terapia ocupacional. Você leva essa criança a um trabalho cada vez maior de romper essas barreiras de comunicação da criança. Mas nem todos os pacientes são iguais. Há níveis de autismo. No mais leve, existe o comprometimento da fala e do cognitivo. Nas formas mais graves, a pessoa não demonstra condições de contato com o outro. Muitos deles não suportam esse inserir-se, né? Então, o barulho extremo muitos não gostam, a luz, o excesso de pessoas falando, os sons, o ruído, muitas vezes faz com que eles tenham crises. Então, também tem essas limitações. Contrário a isso, aqueles que conseguem circular nos ambientes sociais, muitas vezes esbarram no preconceito dos outros e, às vezes, do pai, que nem sempre é um preconceito, mas uma precaução enquanto filho. E como se dá o diagnóstico do transtorno? O médico, com a ajuda de exames auditivos e outros testes, consegue avaliar. Isso ocorre, em geral, até o 3º ano de vida. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor. Ser diferente é normal. Eu tenho certeza que a justiça vai ter um papel fundamental nessa questão agora para aplicação efetiva dessa lei, para essa lei sair do papel e tornar-se uma realidade na qualidade de vida dessas pessoas. Qualidade de vida para a Cíntia é saber que o filho vai encontrar na sociedade recursos para viver o mais independente possível. Eu espero que o meu filho seja autônomo, que ele não dependa de ninguém para essas pequenas coisas. Se ele não trabalhar, tudo bem. Se ele não conseguir, se sustentar, tudo bem. Mas se ele conseguir cuidar de si, no mínimo possível, saber se alimentar no momento que ele precisa, saber ter um mínimo de autonomia, é o que assim, me deixaria mais tranquila. No próximo bloco, a unidade de saúde que é referência no tratamento do autismo, o trabalho na rede pública de ensino para garantir o desenvolvimento dos autistas e a superação de um jovem com um transtorno que chegou à universidade. Não saia daí. Em Brasília, a unidade de saúde que é referência no tratamento do autismo recebe mais de 20 mil pacientes por ano. Já na rede pública de ensino, professores recorrem à comunidade para transformar uma escola que atende bebês e crianças com a síndrome do espectro autista. A lei que agora reconhece o autista como um deficiente traz benefícios, mas também gera discussões. Esta advogada diz que a norma tem problemas. Primeiro porque dá um conceito ao autismo que para ela não está fechado.
E segundo, porque não atribui responsabilidades ao poder público para que a população possa cobrar o cumprimento da lei. Ao mesmo tempo em que, quando eu trago um conceito, eu digo e faço enquadramento, essas pessoas se adequam a isso, então elas são portadoras, logo elas têm esse benefício da norma, eu posso estar excluindo pessoas que são sim autistas, mas que não foram enquadradas nessa norma. Como a literatura médica ainda não conceituou, não fechou essas características, eu acredito que seja então temeroso, né? Porque eu acabei de possivelmente excluir alguém. Mas a advogada considera que também existem aspectos positivos na norma, e um deles é a ideia, primeiro, da conscientização, né? Apesar de a gente não saber quem é que vai fazer esse papel, mas lá está determinando que o poder público deverá, né, promover campanhas de conscientização, informando a população, aos pais e os responsáveis dessas pessoas, o que é essa síndrome, o que eles precisam, como se precisam, porque tem muito preconceito ainda. No Distrito Federal, as famílias com crianças autistas podem recorrer a 3 unidades de saúde do governo. Elas acolhem o paciente e a família. Uma dessas unidades é esta aqui: Referência no Acompanhamento e Tratamento de Pessoas com o Espectro Autista. É o Centro de Orientação Médico-Psicopedagógica, o COMP. A gente começa, né, com os encaminhamentos, né, que vêm desde as outras unidades de saúde, escolas, conselhos tutelares e justiça, chegando à unidade, ao acolhimento. O momento do acolhimento é o momento onde vai ser recebida a mãe ou o responsável para que se faça uma avaliação do caso e que se dê a classificação de risco. Nessa classificação de risco, né, o que a gente pretende, né, agilizar o atendimento dos casos mais graves, né, e organizar a demanda que a gente recebe. Porque a gente recebe uma demanda que não é só do DF, nós recebemos uma demanda de toda a rede integrada de desenvolvimento do entorno, que conta com 22 municípios, que nenhum tem nenhuma unidade de referência no atendimento à saúde mental infanto-juvenil. O tratamento multidisciplinar faz muita diferença na vida de famílias que precisaram do serviço. É o caso de Reginalda, que tem um filho autista. Hoje ela se lembra, demorou muito para conseguir uma vaga para o filho na unidade de saúde. Eu saía de madrugada, trazia ele para o COMP, 10 horas da manhã eu saía do trabalho, levava ele em casa, voltava para o trabalho, né? E a gente correu atrás disso durante muito tempo mesmo. E aí, depois dos 9 anos, ele foi melhorando, progredindo e a gente foi não tendo mais necessidade das terapias, né? E graças a Deus hoje ele não precisa de nenhuma. A psiquiatra Rosorita, que atende a cerca de 250 novos pacientes com autismo por ano, lembra que o acompanhamento multidisciplinar que é feito no CAPS-I, que é a unidade de atendimento dentro do COMP, começa a ser definido a partir do diagnóstico. E quanto mais cedo for feito, maior a possibilidade de sucesso durante o tratamento, que pode ser longo. Isso vem melhorando muito, porque há 17, 18 anos atrás, nós recebíamos crianças já muito grandes, com 6, 7 anos de idade. Hoje a gente recebe até abaixo de 2 anos. O acesso à educação da pessoa autista está no artigo 3 da nova lei. A equipe do Repórter Justiça foi conhecer a escola pública em Taguatinga, a 20 quilômetros de Brasília, que conseguiu reunir uma equipe de servidores liderada pela educadora Sheila Rodrigues. Eles não se contentam com o dinheiro público que chega e vão em busca da comunidade para arrecadar mais recursos que são investidos na qualidade do aprendizado e do acompanhamento das crianças especiais. Bem-vindo ao Centro de Ensino Infantil 4. Então, nós estamos nessa área que é a área... eu acredito que as crianças gostem muito de vir para cá. É uma pena que ela ainda não atende a todas. No momento, ela ainda atende somente as crianças especiais. Nosso sonho, existe um projeto que é para que todas as crianças possam ser atendidas aqui. Essa piscina ela tem 12 metros de extensão por 6, né? E 108 metros cúbicos de água,
72 metros quadrados, 1,5 metro de profundidade. Ela tem 3 níveis, o mais fundo 1,5 metro. Nós nos juntamos, nos unimos e conseguimos fazer isso aqui junto, com parcerias, lógico, né? Então foram 2 bingos empresariais, galinhadas, doações, muitos pais colocavam mesmo a mão no bolso e nos entregavam esse dinheiro, rifas, e foi assim, e nós chegamos nisso. A professora Elaine, que também é especial, ela tem uma perda gradativa da visão, se juntou à equipe quando foi transferida do Centro de Ensino Especial. Hoje participa de forma intensa das conquistas. É ela quem explica qual é o maior objetivo do que é feito no SEI. Realmente é a inclusão. É colocar essas crianças em contato com as outras crianças que não têm nenhuma deficiência, para que assim elas cresçam, porque o pai acredita no potencial delas. E o trabalho aqui é essencialmente o trabalho de hidroestimulação. Então, assim, a gente trabalha aqui na água, a gente vê os benefícios que a água traz para a criança, tanto no aspecto motor, né, a integração, a socialização. A antiga Escola Classe 23, que recebeu em 2006 o Programa de Educação Precoce da Secretaria de Educação, vem sendo transformada pelos educadores e pela comunidade, em um lugar cada dia mais inclusivo. A gente optou pelas salas coloridas porque tem uma realidade muito próxima, né, do dia a dia, da vida da criança. Então, a sala dos bebês é a sala laranja, a sala rosa é a sala dos bebês, e assim vai acontecendo. Então, nós estamos com essa reforma de pintura, acesso da escola desde lá de fora, das rampas, tudo a gente vai melhorando. Pois é, eu estava percebendo esta rampa aqui, tem um piso tátil, né? Exato. Aqui não existia nada, na verdade essa escola aqui não tinha esse piso. Nenhum desse piso que está aqui, que você está vendo agora. Nós tínhamos um pátio que era de pedra pirinópolis grandes, né? Com acesso, com degrau. Então nós mudamos o piso para ficar um piso de mais qualidade, a criança cai menos, se cair, que é natural, ela não machuca. A rampinha foi diminuída com o piso tátil, que demonstra que ele está entrando em outro ambiente nesse momento. E além da preocupação com os meninos e meninas com deficiência visual, há um cuidado especial com os bebês na educação precoce. Detalhes e regras em cada sala de aula para atingir o que parece difícil, a excelência na educação pública. Isso aqui é um aviso, que a partir daqui você tem que tirar seu chinelo, seu sapato para entrar. Ah, essa linha aqui, aquela vermelha. Essa linha aqui você pode até parar aqui, mas aqui você tira seu calçado, coloca aqui nesse compartimento, onde cada um coloca seu sapatinho, seu chinelinho, para entrar para o espaço dos bebês. E assim as crianças avançam no acompanhamento e no aprendizado. Mas antes de entrar em uma classe regular, algumas ainda têm que passar por uma turma especial, a turma de TGD. Mas não são todos que têm essa oportunidade. Algumas crianças autistas não têm condições ainda de ir para uma classe regular. Elas precisam, no primeiro momento, dessa classe especial. Quando elas vão para essa classe especial, eu preciso de espaço, eu preciso de professor qualificado, então não tem como absorver as 30 crianças. Então, infelizmente, nós ficamos com 8 e as outras são colocadas em outras escolas, são remanejadas para as escolas que também fazem esse tipo de atendimento. O ganho dessa criança na turma de TGD é assim, não tem nem como medir, é imensurável mesmo. Nós temos crianças nossas que estão brilhando em outras escolas classes que vieram daqui, que passaram por nós. Henrique, de 22 anos, que tem a síndrome do espectro autista, foi alfabetizado aos 9 anos de idade. Ele brilhou não só em escolas públicas, mas também nas particulares. Foi com dedicação, apoio da família e ajuda dos amigos que ele derrubou as próprias limitações. Passou no vestibular e hoje cursa o 3º semestre de Geografia na Universidade de Brasília. O que você planeja para você? De ser uma pessoa bem-sucedida, que tenha família, que tenha filhos, que tenha um bom emprego, que eu seja feliz onde eu estiver trabalhando, não se importar com o salário, mas sim com o meu bem-estar social. E também de poder desfrutar de tudo de bom que eu ainda espero viver ainda. E daqui a pouco você vai conhecer a luta de instituições no Distrito Federal para garantir a qualidade de vida aos que têm autismo. É só um instante.
Você já ouviu falar no MOAB, Movimento Orgulho Autista, e na AMA, Associação de Amigos do Autista? Essas ONGs são resultado de ações da própria sociedade que toma providências e não fica só à espera do governo. Gente envolvida com a causa mesmo. A AMA, no Distrito Federal, por exemplo, funciona há 12 anos em sistema integral. Lá tem atendimento psicológico, oficinas de mosaico e pintura, atividades que têm ajudado e muito no desenvolvimento de quem tem autismo. Eles esperam pela aplicação da nova lei. Aguardam ansiosos que a legislação promova a igualdade. Enquanto isso, as famílias contam com o apoio de instituições. Iniciativas da própria sociedade para, em primeiro lugar, ensinar os pais dos pacientes autistas a lidar com a situação. A grande maioria, quando recebe o diagnóstico, se sente desprotegida. Eu e minha esposa nós descobrimos a patologia, a situação do meu filho, nós tínhamos que corremos atrás de profissionais da saúde, da educação, e não achamos ninguém. Foi um buraco que se abriu, nós não conseguimos, uma lacuna, e aí nós fomos buscar tratamentos na internet, fomos buscar conhecimento na internet, e a partir dali eu fui vendo, quanto mais eu buscava na internet, menos eu achava na minha cidade, na região onde eu resido. Falta de informação por parte, inclusive, dos profissionais. Em regiões do interior ainda é muito mais difícil, porque na capital talvez você encontre alguma coisa, mas até os próprios pediatras, eles não estão ainda familiarizados com o autismo. O MOAB, Movimento Orgulho Autista, é um exemplo de instituição de apoio. Trata-se de uma ONG sem fins lucrativos. O Movimento Orgulho Autista Brasil, ele tem representantes em vários estados brasileiros e ele procura trabalhar sempre na melhoria da qualidade de vida dessas pessoas e dessas famílias. Então, são ações muitas vezes políticas, são encontros, são seminários, são cursos, até para subsidiar as associações locais para que participem da política pública, porque essas pessoas, hoje ainda existem autistas encarcerados. Então é importante que essas pessoas participem da vida social das cidades, estejam inseridos nas escolas, nos programas de governo, nos programas sociais, que eles estejam inseridos na vida social das cidades. Então o movimento trabalha muito nesse sentido, estimulando como pode agir, de que forma pode trabalhar para que essas pessoas tenham esse contato maior, estejam verdadeiramente inseridos. A AMA, Associação de Amigos do Autista, é outra iniciativa. Existe há mais de 12 anos. A associação funciona como uma escola integral. Aqui, cerca de 14 adolescentes e adultos têm o dia preenchido com várias atividades. Eduardo, o que eles desenvolvem aqui, então? Eles fazem oficinas. Dentro dessas oficinas, eles fazem artesanatos, andam aqui por volta fazendo atividades físicas, fazem também trabalhos finos, trabalhos de coordenação motoras, como aprender se alimentar, porque eles têm uma dificuldade com a questão da coordenação motora, então eles aprendem também a pegar no talher. Como é que isso ajuda? Como é que isso auxilia nesse tratamento? Vocês veem uma melhora? Olha, isso aí ajuda porque é o seguinte, o autismo ele precisa sempre de fazer atividade. Então, todas as atividades que começam a trabalhar tanto a coordenação motora, como a coordenação fina, como a questão lúdica também de andar, isso ajuda para o autismo, ao desenvolvimento dele. A sede em Brasília funciona num local onde o verde é um convite a passeios. Dentro, há salas de terapia. São atividades simples para desenvolver, inclusive, a lateralidade. Um trabalho de formiguinha mesmo. Perna direita, aí, perna esquerda. E não é que eles superam os limites? Parabéns. É um tratamento individualizado, porque o autismo, ele necessita de um médico, de um neuropediatra, ele necessita de uma psicóloga, ele necessita de trabalho, atividades físicas, que darão, por exemplo, o meu filho faz judô, quando ele faz judô, ele é uma outra criança, ele se comporta melhor, se concentra melhor. Então, o Estado precisa ajudar num todo, não só na questão médica, na questão de saúde, na questão da parte física, na questão do espaço. Um espaço, aqui o espaço é bom, mas teria que ter um espaço maior ainda,
Porque hoje, em Brasília e no Brasil, a quantidade é enorme. A gente ainda não se conscientizou que a quantidade de autistas no Brasil é muito grande. E essas pessoas, elas ficam paradas, sem fazer nada. Elas poderiam estar atuando no Brasil, poderia ser mais uma pessoa poder estar trabalhando, porque elas têm, não é uma coisa sem solução, não é impossível. É possível, entendeu? Desde que haja um apoio do Estado, um tratamento. As atividades pedagógicas exploram a coordenação motora, as formas geométricas, as cores. A pintura não poderia ficar de fora. É uma importante terapia para esses jovens. O trabalho é realizado por vários voluntários. Apenas os monitores e os psicólogos são remunerados. E para garantir a folha de pagamento, o jeito é contar com a ajuda dos pais. Nós não temos condições financeiras para poder bancar tudo, então os pais ajudam com um tanto e alguns voluntários, são próprios pais de autista que vêm aqui ajudar também. Para Marcelo e milhares de pais pelo país, a ajuda não tem preço. É um suporte para quem precisa enfrentar um dia a dia de desafios e expectativas. É uma luta diária. A minha esposa, por exemplo, ela abandonou o emprego, ela teve que ficar 24 horas voltada só para o meu filho. Eu tenho um outro filho com 2 anos, então a vida dela é voltada só para o Matheus, que é o meu filho. É difícil, é desgastante, é cansativo, gratificante, porque as coisas mínimas, como ir ao banheiro, cada coisinha é uma vitória. O que nós precisamos aprender com essas pessoas, até para ter um mundo melhor, é o respeito, né? É a diferença, é saber lidar com essa diferença, é saber que elas são diferentes, assim como eu, que sou um pouco obeso, sou diferente, as mulheres que estão gestantes, né? E outras pessoas mais que são diferentes, o muito alto, o muito baixo. As pessoas autistas são diferentes, mas são normais e pagam impostos como todas as outras, têm o direito de participar da vida pública das cidades. O Repórter Justiça termina aqui e você pode participar do programa. Escreva pra gente e envie a sua sugestão. O nosso e-mail é repórter.justiça@stf.jus.br. Semana que vem tem mais um tema do seu interesse. Até lá!